Olha, o presidente da ABIMAQ, José Veloso, esteve na maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo e conversou, entre outras coisas, sobre essa possível mudança na jornada de trabalho com o nosso enviado especial Américo Martins, a Hannover, na Alemanha. A gente mostra essa entrevista para você. Você me contava que muitos representantes das empresas aqui te procuraram para discutir a questão no Brasil, para até trocar experiências. Qual foi a percepção desses empresários alemães, europeus, que estão aqui com relação à nossa indústria? Então, foram instituições, o próprio governo americano, os bancos, eles estão interessados no Brasil por vários motivos. Primeiro, o acordo União Europeia com o Mercosul. Então, isso abre uma porta para eles. Outra coisa é que o Brasil, na questão geopolítica, o Brasil é um país amigo, eles consideram o Brasil um país amigo. E eles aqui estão com problemas graves de custos. Então, qual é a ideia? A ideia é se aproximar de empresas no Brasil para produzir no Brasil. Você pode trazer o principal da máquina, por exemplo, da Alemanha, e fazer a integração e os periféricos no Brasil. Porque o Brasil, quando uma empresa no Brasil tem o mesmo nível de sofisticação na produção, investimento na produção com a Alemanha, o Brasil se torna um país mais barato. A nossa diferença é quando nós não temos o investimento feito na empresa. E o problema do Brasil é o baixo investimento. Na hora que o americano ou o alemão vai para o Brasil e investe como ele investe na sua matriz, nós nos tornamos um país bastante competitivo. Mas um grande problema é o custo do capital no Brasil, né? Taxas de juros absurdas e isso, em que medida isso complica esse interesse dessas empresas em fazer negócios no Brasil, por exemplo? Então, quando a gente olha a média da produtividade no Brasil, ela é baixa, porque na média são empresas brasileiras, principalmente na área de serviços, nas áreas mais intensivas de mão de obra, jogam a nossa produtividade para baixo pelo baixo investimento. Agora, quando uma multinacional, uma empresa transnacional, ela vai investir no Brasil, e se ela chega no Brasil e investe no mesmo nível, ela fica competitiva. Essas empresas que querem ir para o Brasil, elas não terão problema de capital se o capital vier daqui. Ele vai para o Brasil, leva o seu negócio, investe lá, aí ele não entra naquela loucura que o Brasil é o custo de capital. Agora, esse é o problema da empresa brasileira, de capital brasileiro, contra uma empresa que vai para o Brasil com capital de fora. A empresa brasileira que se socorre do mercado financeiro com as taxas de juros que nós temos, ela acaba não investindo e ficando com uma baixa produtividade. Portanto, não temos toda essa competitividade no caso da empresa brasileira, né? O que a gente precisa fazer para resolver isso? Olha, nós precisamos resolver os problemas que fazem com que o custo de capital seja tão elevado, né? Então nós precisamos, primeiro, a questão macroeconômica, né? Corrigir os nossos problemas macroeconômicos e fazer as reformas necessárias, diminuir o custo, a necessidade de extração de capital que o Estado tem no Brasil e abrir espaço para queda de juros e queda de carga tributária. Então nós temos aqui, tecnicamente, as ferramentas nós temos. Vontade de investir nós temos um grande mercado e agora abrindo para exportação. O que a gente precisa é melhorar a questão do custo de se investir no Brasil. Aí acaba a fronteira. Você mencionou a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Quais são as oportunidades quase imediatas que você vê com relação a isso para a gente? Então, quando uma empresa alemã vai para o Brasil com a mesma investimento que ela tem aqui na Alemanha, em produtividade, ela fica com o produto mais barato ou no mesmo custo da Alemanha. Não são muitas empresas que fazem isso porque ela teria que ir para lá com o mesmo grau de investimento. Então, as empresas alemãs, elas estão olhando o acordo do Mercosul com a União Europeia como uma possibilidade de troca de investimentos entre Brasil e Alemanha. Eles têm muito interesse na energia renovável, eles estão muito interessados em levar essas tecnologias de inteligência artificial, automação, para os sistemas de geração de energia, seja biomassa, energia eólica, enfim, toda essa vantagem que o Brasil tem. Então, o Brasil, ele mostra campos para investimento e o alemão, ele tem esse interesse em investir. Mas importante, de mãos dadas com os brasileiros, ampliando seus negócios daqui para lá, mas produzindo uma parte localmente para aproveitar o baixo custo de mão de obra e de outras coisas que nós temos no Brasil, outras vantagens que nós temos. Um dos debates que nós estamos tendo no Brasil, está acontecendo nesse momento, é a questão da escala 6x1.
qual é o impacto para as empresas associadas à ABIMAQ? Qual é a posição de vocês agora que esse debate está tão forte ali? A grande preocupação é a redução de jornada por lei, né? Hoje, o que a gente defende é o livre acordo. Então, a lei atual, o negociado prevalece em cima do legislado. Então, pega para o setor de máquinas no Brasil, a média hoje de jornada é 42 horas, por convenção coletiva, né? Então, você colocar na Constituição que você vai diminuir a carga horária do trabalhador sem ter como contrapartida a melhora da produtividade, porque não tem investimento, isso vai fazer com que os nossos produtos fiquem mais caros, o consumidor vai pagar mais caro, vai diminuir a remuneração. Você pode colocar, como está lá hoje sendo debatido no Congresso, aquele artigo que fala assim, olha, redução de jornada sem redução de salário. Mas com o tempo vai havendo turnover. E com o turnover o salário vai cair. Então vai diminuir salário, vai precarizar, porque muitas empresas, principalmente aquelas pequenas empresas de serviços, elas que têm 3, 4, 5 funcionários, ela vai ter que contratar 2 a mais, ela não vai conseguir, então ela vai encarar a precarização do trabalho, ou seja, contratar sem carteira assinada. Então você tem assim, é um jogo que a gente está tentando que não é bom. Perda de produtividade, custo mais alto e precarização do trabalho. Então, eu não acredito que num momento como esse, de baixa produtividade, a gente deveria estar discutindo redução de jornada.